Olá, meus amigos. Hoje eu trago para vocês um exemplo de como calcular o volume do sólido de revolução. Temos aulas anteriores aí explicando o conteúdo, só que anteriormente eu usei uma literatura que usava, para calcular o volume do sólido de revolução, um modelo bem mais rápido, sucinto, né? Só que ficava limitado para algumas ocasiões, algumas situações apenas. Agora eu venho apresentar para vocês como calcular o volume do sólido de revolução, seja para qualquer região que você tiver, sem precisar ficar preso a várias fórmulas. Como estamos no curso de cálculo 2 aqui da UAB, e a gente está no processo de avaliação, este exemplo também tem um exemplo análogo, um exercício análogo na avaliação. Então, você conseguindo compreender essa série de exemplos que eu vou deixar aqui, que são dois, vocês conseguirão resolver lá. O primeiro exemplo é o seguinte: a gente vai estar calculando o volume do sólido de revolução. Agora ele vai ser gerado quando a região abaixo da curva, y igual a x ao cubo, e limitada por x igual a 1 e x igual a 2, for girado em torno de y igual a 1. Então eu tenho aqui o esboço da região. O gráfico x ao cubo, 1 ao cubo é 1, 2 ao cubo é 8. Ele fala aqui, limitado abaixo, né, dessa curva, e pela reta x igual a 2, e pela reta x igual a 1. Então, é uma região que está abaixo dessa curva, presa entre essas retas. E a gente vai girar em torno da reta y igual a 1. Em torno desta reta aqui que a gente vai estar girando ela. Ok? Então, a gente vai ter que calcular esse volume aí, o volume dessa região. E vamos lá. Primeira coisa, aqui está apresentado o que a gente tem, o sólido de revolução gerado, tá? Gerado pela rotação desta região em torno desse eixo. A gente tem esse sólido aí. E vamos calcular o volume, mas para isso eu vou estar usando isso aqui. O volume vai ser integral entre os intervalos, né, aqui no nosso caso de 1 a 2, A a B, de A de x. O que é esse A de x dx? A de x é a área da secção transversal a este sólido de revolução. Como assim? Bom, aqui eu tenho meu sólido de revolução. Vou fazer um corte nele, uma secção. Quando eu faço essa secção, quando eu faço esse corte, você pode observar que aqui não vai ficar, é você fazer um corte nele. Quando você faz esse corte, você tem um círculo aqui, né? Em qualquer lugar dele que você realizar, você vai ter um círculo. Então, você faz esse corte, sempre paralelo à abertura da região. E aqui eu tenho a minha secção, que é analisar que circunferência eu vou ter, né? Então, quando eu faço um corte aqui, a minha região em si é uma circunferência com um certo raio. Então, o que nós vamos estar fazendo? Calculando a integral da área dessa regiãozinha aqui, ó, desse círculo, dessa secção, da região formada pela secção. E como é um círculo, o volume do círculo é πr ao quadrado. Contudo, esse nosso raio nós vamos ter que encontrar, ele vai ser em função de x. Por isso que ele coloca aqui, ó, AX, é a área em função de x. Então tenho aqui minha região, novamente, retorna isto, e que foi obtida através da secção transversal no nosso sólido. Aí aqui eu apresento como que vai ser essa região formada da secção. Então a gente vai calcular a área. Aqui eu só relembro a fórmula da área de um círculo. Agora nós vamos ter que interpretar qual é o raio do nosso caso. Aí eu peguei aqui o desenho de uma abertura. Eu peguei a boca dela aqui, ó, o último. Fiz uma secção aqui, um corte bem nesse finalzinho dela, tá? É como se eu tivesse feito um corte aqui, ó, nessa secção.
no final. Só para mostrar para vocês a questão do raio. Bom, tá aqui aquele corte, né? Da minha secção que nós acabamos de mostrar lá. Como se eu tivesse pego ela e trazido para cá. Enfim, o que eu quero mostrar para vocês é a situação do raio, certo? Como a gente está girando em torno de y igual a 1, nós estamos girando não em cima do eixo x que está aqui abaixo, a gente está girando em cima do y igual a 1, que é essa reta aqui, certo? Agora, se a gente analisar o raio, vai ser, como a gente está girando em torno de y igual a 1, ela passa a ser o centro. O centro não é em cima do eixo x, é em cima de y igual a 1 aqui. Então, qual é o raio dessa circunferência? É 8? Não vai ser 8, né? Porque o nosso 8 é a distância do eixo x até o ponto. O nosso raio já vem a distância em relação ao y igual a 1. Aqui seria 7 o nosso raio. Observa aqui, subtrai o 1. Então, o nosso raio vai ser a nossa função x ao cubo, né, que é a que vem aqui, ó, a cor do vinho, x ao cubo, subtrai 1, decorrente dessa translação aqui do eixo, como se a gente estivesse analisando o eixo a partir daqui. Então, x ao cubo menos 1. Observe que 2 ao cubo é 8, menos 1 é 7, que é a distância desse raio. Porque daqui até aqui eu tenho 7 unidades, mais uma, eu chego no eixo x, que é 8. Então, eu consigo expressar agora meu raio como sendo x ao cubo menos 1. E ele está aqui. Π vezes o raio ao quadrado, ou seja, π vezes x ao cubo menos 1 ao quadrado. E agora ficou muito simples o cálculo do volume. Volume de 1 e do número 2 aqui, de 2 é compreendido entre 1 até 2, dá A de x. Quem é A de x? Π vezes r ao quadrado, π vezes x ao cubo menos 1 ao quadrado dx. Faltou um dx aqui. Agora é só integrar isso. Como o π é uma constante, eu tirei para fora e desenvolvi x ao cubo ao quadrado menos 2x ao cubo mais 1. O desenvolvimento de x ao cubo menos 1 ao quadrado. Está aqui. E assim a gente só vai resolvendo uma integral bem simples agora que a gente tem. Observa que essa forma que eu coloquei aqui tem um branco ali que está me atrapalhando. Essa forma aqui é a forma apresentada pelo livro que a gente estava trabalhando antes, né? Que ele falava que você pega o π vezes a integral da a até b de x ao cubo da função menos a reta que ele vai estar girando, que no nosso caso é menos 1. Só que é uma explicação bem sucinta. Só dá certo neste caso porque ele rotaciona em cima do eixo paralelo, como era apresentado anteriormente naquele livro que a gente estava usando. Agora, quando a gente toma essa explicação da área, ela serve para qualquer região. E aqui a gente não tem erro. Então, sempre que você calcular o volume assim, vai sair sem erro. E aí eu calculo o volume obtendo 163 π sobre 14. Pessoal, é isso aí. A ideia era só saber como que a gente montou aqui o volume, né? Os cálculos aqui, creio que se vocês são tranquilos para quem já está nesse ponto de estudo. E a gente tem agora um próximo vídeo, o vídeo 2 aí, que vai estar auxiliando vocês aí para mais um exemplo baseado em cima deste aqui. Creio que com esses dois exemplos vocês conseguem resolver qualquer um destes que são apresentados para vocês. Obrigado.